Olá a todos, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo. Como vocês estão? Meu nome é Guilherme. Hoje eu queria trazer aqui uma reflexão, uma ideia. Eu frequento um centro espírita, né? E a gente tem uma escola lá onde a gente aprende várias coisas e tal, e é tudo muito dinâmico, a gente discute, troca ideia e tal. E teve um dia que foi lançada a pergunta assim: a evolução acontece nos dois planos da vida, né? No físico e no espiritual. E aí, a gente tava, nesse dia a gente estava dividido em grupos, aí o grupo que recebeu essa pergunta começou a responder. E a resposta era que sim, só que aí a representante do grupo ela estava falando assim: eu acredito que no plano espiritual é mais a teoria, mais entender como funciona tal, mas que a evolução mesmo acontece no plano físico, né? E aí começou muitas discussões, né? Muita gente falando que achava que no plano espiritual não acontece evolução, meio que nesse sentido, né? De que lá é mais teoria, mas algumas pessoas falando que acontece evolução nos dois lugares, sim, nos dois planos da vida, né? E, E nessa pergunta em específico eu acabei não entrando, não dei nenhum pitaco, porque já estava bem movimentado, assim, a gente já tinha gastado bastante tempo, eu não quis acabar dando opinião ali, apesar de ter dado em outras perguntas, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça e eu acabei querendo trazer o que eu talvez teria adicionado naquele momento ali. Eu tinha pensado na hora, mas eu acabei decidindo por não. Enfim, eu acho que eu acredito que a evolução acontece nos dois planos, sim. E eu tô com dois exemplos na cabeça de como de como isso acontece, né? Um deles é uma passagem do Nosso Lar, que eu vou querer ler também, porque eu acho importante a leitura, né, na fonte, assim, para que a gente consiga entender. E a outra é uma história do Chico, que a Maíse Braga sempre fala, que eu vou falar depois, eu vou começar com essa do Nosso Lar. Então aqui a gente está no capítulo, acho que 13. É, é um momento em que o André Luiz ele quer, ele quer começar a ajudar lá do lado de lá, né? E ele como médico, né? Como foi um médico aqui na Terra, ele quer ajudar na parte dos hospitais, da medicina e tal. Mesmo sabendo, ele já tinha falado, o mais simples enfermeiro do lado de cá conhece muito mais do que qualquer médico, do que qualquer médico encarnado da nossa medicina da Terra, né? Então, ele tá com isso e aí orientam ele para ir conversar com o ministro. Quando ele chega lá, o ministro tem uma fila de algumas pessoas, eu acho que são poucas pessoas, mas enfim, mas o ministro ele vai chamando de duas em duas pessoas, que é justamente para quando você ouvir a conversa de um e já talvez absorver coisas que você poderia perguntar em algum momento, né, e tal. E acontece isso, ele é chamado ele e uma senhora, e a senhora vai primeiro. Então, e aí são dois capítulos, né, em seguida, que o primeiro capítulo é da senhora e o segundo capítulo é a pergunta, é o pedido dele, né? Mas eu vou ler o da senhora, um trecho aqui, pelo menos, e, e depois eu continuo, né? Então, a senhora ela vai lá perguntar, e aí o piriri, pororó, pororó, e aí o ministro ele pergunta assim: quantos bônus horas você tem do lado de cá? Né? Quantos bônus horas você já acumulou aqui? Aí ela responde: 304. É de lamentar, elucidou Clarencio. Clarencio é o ministro, sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse.
Clarence continuou, imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências e miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desfiadas assombra qualquer um. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos. Então, assim, ele deu 3, 4 opções, né? Opções não, deu 3, 4 oportunidades. Ele mandou ela para os lugares e ela sempre reclamando, né? E aí ele vem. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Um ponto aqui que eu não falei, ela foi pedir, ela é uma senhorinha, ela foi pedir para ajudar os filhos que estão ainda encarnados na Terra. Ela quer ajudar espiritualmente, ela quer orientar eles, né? Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhe as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Fira-se o coração, né? Tipo, negue-se a si mesmo, né? O que Jesus já falou há 2000 anos, né? Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar e acaba o capítulo aqui e começa o capítulo do André Luiz depois, né? Então existe evolução nos dois planos? Como não, né? Como ele foi lá e se ele fosse o primeiro, ele com certeza ele ia ouvir muito mais do que ela ouviu aqui, né? Porque ele indo em segundo, né? Ele ouvindo primeiro essas coisas, aí o capítulo dele ele reflete, ele começa muito fazendo a reflexão de como ele ia pedir com a arrogância dele, né? Ele ia pedir, eu quero ajudar nos hospitais, eu quero ser um médico aqui, né? E ele, no final, ele vai lá e pede só um simples, qualquer trabalho, ele não nem especifica. Então é um jeito de evoluir, existe a evolução do lado de lá também, mas ela é muito mais sutil, ela é muito mais no campo das ideias, eu acho também, né? E eu concordo, então, voltando com o que a moça disse lá no centro, de que talvez a evolução no plano espiritual é mais teórica e no mundo ela é mais prática, porque realmente quando a gente chega na Terra, é aqui que é difícil você ver um mendigo na rua, sentir o cheiro, dar um abraço, né? Eu estou falando de um mendigo, mas assim, um abraço até no próximo.
Você abraça qualquer pessoa na rua que esteja, não que seja precisando, mas que você abraça qualquer um. A gente não se vê como irmãos ainda, né? Então, é aqui que é realmente difícil, mas lá acontece também. Ele ia, ele, eu não lembro agora muito bem o capítulo, mas ele acaba tomando esses feedbacks assim também, né? De, de humildade, né? De negação de si mesmo, né? O problema é esse, a gente tem às vezes o nosso ego está muito inflado, né? E a gente quer coisas que a gente acha que é bom pra gente, né? Mas a gente tem que humildade, né? Como o Clarencio disse pra senhora, né? Enfim, e a história da Maíse, que é aqui, é uma história do Chico, na verdade, né? Que ela conta. Chico Xavier, então, ele estava passando um período em Uberaba, ele é de Pedro Leopoldo, lá em Minas, né? Então, ele passou um grande período em Uberaba, né? Mas nesse período, em uma época que ele estava lá fazendo palestras na verdade, fazendo os atendimentos, né? Aquelas filas enormes das pessoas indo pedir para ele. Mas naquela época aparecia frequentemente o Jorge. Alguns já devem conhecer essa história, né? Mas eu vou repetir. O Jorge era um mendigo que ia lá e estava sempre fedendo a álcool, a tudo, né? Sem banho, e ele tinha uma ferida no rosto, né? Que eu não lembro se sangrava ou tinha bastante pus, assim, né? E toda vez que ele chegava no centro, os espíritas viravam a cara, né? Torciam o nariz, nossa, o Jorge de novo aqui enchendo o nosso saco, né? E o Chico recebia ele de braços abertos, né? Ô Jorge, querido, vem, né? Vem e recebia, beijava a ferida do Chico. E, e a Maíse conta que o que menos faltava depois que o Chico beijava era lenço sendo oferecido pro Chico para ele limpar. E o Chico recusava, inclusive, esses lenços, né? E o Chico, como diz o outro, ele dava corda, né? Vai, Jorge, conta aquela história, canta aquela música pra gente, não sei o quê. E, e recebia o Jorge durante minutos, assim, e que na cabeça dos espíritas, o. Poxa, o Chico tá perdendo esse tempo com esse cara toda vez né, e toda semana, a cada 15 dias, não sei agora também. Ele tava lá, né? Até que. E aí era sempre isso, né? Todo mundo reclamava e o Chico recebia e piriri, pororó. Até um belo dia, Jorge morre e, e eles estão lá no centro, e aí e é isso, né? A notícia se espalha e os espíritas, né? As pessoas de lá. Nossa, ainda bem, né? Tipo, nesse sentido, né? O Jorge não vai vir mais, ele não vai mais atrapalhar as nossas palestras, ele não vai mais atrapalhar os nossos pedidos que são mais importantes. Assim, esse tipo de pensamento, né? Que a gente sempre tem, né? Com certeza, a gente pensa assim, infelizmente, a gente não abre nossos olhos nos momentos mais importantes, né? E o Chico percebendo toda essa fala, né? Percebendo essa comoção das pessoas, né? Ele começa ou termina o dia, a palestra lá do dia e fala: Ah, se vocês soubessem quem foi Jorge, quem era o Jorge, né? Que alma era o Jorge. E a Maíse fala que o Chico desencarnou e a gente não sabe até hoje quem era, né? O Chico morreu sem falar. Então, quem era o Jorge, né? E a evolução acontece aqui? Poxa, com certeza absoluta, né? Acho que na Terra a gente com certeza sabe que tem essa ideia de que a evolução ocorre aqui, né? Mas é isso, a moça lá do centro ela não deixa de ter razão também, de que eu acho que realmente aqui na Terra a evolução ela é mais. Se você sabe aproveitar, ela é mais íngreme, né? Você consegue evoluir mais rapidamente do que do lado de lá. Mas lá acontece também. Você tem relações do lado de lá também. Então, você saber pedir, saber conversar, saber doar o trabalho também do lado de lá, né? Lá acontece também os trabalhos, né? As visitas aqui como o livro diz, aqui na crosta, né? Vinha aqui ajudar os encarnados, os desencarnados, enfim. Então, para finalizar, sim, a evolução acontece dos dois lados,
talvez em um grau um pouco, né? Talvez do lado de lá ela é um pouco menos íngreme do que a gente consegue ter do lado de cá enquanto encarnado, né? Essa era a palavra de hoje, a ideia. Vamos. E eu sempre deixando aberto para quem quiser acrescentar alguma coisa nos comentários, vamos trocar essa ideia. Fechou? Valeu!